Será que o mercado tradicional já não precificou todo essa ameaça aí do aumento da taxa de juros, do corte de estímulo do Fed americano? Até que ponto isso já não está precificado, né? A que ponto isso já não foi precificado aqui, como já foi precificado em diversos momentos lá atrás, para depois, né, o preço continuar a sua ascensão, tá? Mas para isso acontecer, a gente já tem meio sinal aqui, tá, galera? E o outro meio sinal é o rompimento acima desse topo aqui. O reteste desse outro fundo, aparentemente, estamos fazendo um fundo ascendente em relação a esse, mas para esse fundo ser sacramentado, nós precisamos do fechamento acima dos 4.590, tá, galera? É importantíssimo que a gente veja esse comportamento, que também, por consequência, vai simbolizar o breakout aqui, fazer um pivôzão de alta lindão, e aí sim os mercados tradicionais podem voltar a se revalorizar. E do jeito que a banda toca lá, eu honestamente acho que isso pode continuar de maneira um tanto quanto explosiva, tá? É, tudo vai depender de como o Fed americano vai se comportar. Na verdade, tudo isso vai depender também não só do Fed americano, né? A gente usa o Fed americano como se fosse o bastião dentre os grandes jogadores, mas a gente sabe que nesses dias a própria Europa já começou, né? O Reino Unido já começou a trocar ideias sobre taxa de juros também. Então, mundialmente falando, a gente está vendo todos os grandes jogadores alinhados e a gente está num período muito delicado, né? Porque toda vez que a gente procura uma correção mais expressiva dessa, aparecem os cavaleiros do apocalipse dizendo que tudo acabou. Diversas vezes, né? Inclusive aqui, isso aqui foi setembro, aqui foi a grandíssima Pandemic Crash, entendeu? Então, tem que tomar bastante cuidado. Até troquei uma ideia com o próprio Heraldo, que é o nosso primo aqui, primo meu e do Igor, que ele trabalha exclusivamente com o mercado americano. E ele basicamente falou a mesma coisa. Nós temos alguns sinais, temos sinais bullish, temos sinais bearish. Algumas métricas no todo já começam a assinalar exaustão de ciclo, sim, mas nem, né, tem gente já dando certeza de que essa bolha vai estourar já há uns 2 anos. Então a gente tem que esperar e ver quais são os períodos de validação, tá? Basicamente, para o mercado financeiro tradicional, SP500 e Nasdaq, a gente está fazendo movimentos muito parecidos. Então, a validação de movimento, de um momento mais bullish desses mercados entra ao rompimento e permanência acima dos 4.590, para ser mais exato, 4.600, né? Me deixa mais. A gente sabe que todo mundo que está mirando nesse alvo está se antecipando aos 4.600, né? Então, mais uma vez, vamos ficar de olho, porque se o fechamento vier aqui em cima, ao abrir da semana que vem, teremos sinais mais positivos. Isso certamente vai se refletir em Bitcoin. Talvez não diretamente, mas com o tempo isso certamente vai escoar para o Bitcoin. E mais uma vez, se nós observarmos uma rejeição que rompa inicialmente esse topo prévio aqui, que está entre os 44, entre os 4.400 e os 4.000, entre os 4.430 e 4.400, mais ou menos nessa zona aqui, já teremos um primeiro sinal ainda não validado, ainda não 100% de que provavelmente essa correção entra mais funda, mas o rompimento, mais uma vez, dos 4.300 traz para a gente aí a perpetuação dessa tendência de queda que vem acontecendo desde o dia 4 de janeiro, perfeito? Basicamente, galera, isso aqui vai determinar como todo o universo de ativos de risco vai se comportar, tá? Já digo de antemão para vocês que o Bitcoin como um todo e todos os criptoativos e até os próprios ativos de risco como um todo, que são rotulados como ativos de risco, eles geralmente só se apreciam de maneira expressiva e puxam corridas expressivas quando nós temos o mercado como um todo se sentindo rico e relativamente seguro a respeito dessa narrativa, dessa riqueza se manter, entendeu? Peço perdão, que eu liguei o ar-condicionado aqui, já comecei a me entupir inteiro, mas né, tem que escolher, o frio ou o calor. Opa, deixa eu ver a pergunta aqui, que já começou a entrar a pergunta. E família, ao final da live eu vou estar tirando a dúvida da galera lá do clube de membros aqui, tá? Fica ligado. Se possível, passa pelo Ethereum depois, meu mestre, você é monstro. Tamo junto, gigante. Mas já te adianto que o Ethereum só pampou porque o Bitcoin pampou, tá? Não tem meio termo, não tem meias palavras, não tem nada diferente acontecendo no Ethereum. Só pampou porque o Bitcoin pampou, pode ter certeza, tá? Alessandro Okubaro. Boa tarde, Rô. Já viu a análise gráfica do Optical Art? Ele usa suporte e resistência na diagonais, pegando preços lá atrás e fazendo confluência com fibras circulares. Bem doido.
Dá uma olhada. Sim, cara, na verdade o Fib Circles Eu tenho alguns estudos de Fib Circles aqui, né? Tá bem aqui a ferramenta. Cara, é bem bacana. Tem um camarada meu, o Polo, que ele que me apresentou essa ferramenta e é muito bizarro, tá? É quase como se fosse um estudo daquelas spider lines, né? Spider webs que eu trago pra vocês direto. É, Tem um grau de assertividade bizonho, só que o gráfico fica muito poluído, tá? É, então vamos ficar, vamos com calma aí. Perdão, alguém perguntou, deixa eu ver aqui, se estou com pump, o indicador hash ribbons foi invalidado com o rompimento de 37 mil. Cara, essa frase tem algumas coisas erradas. A primeira coisa é que o indicador da hash ribbons ele não tem ele não tem nenhuma validação ou invalidação, tá? Nenhuma. Tipo assim, ele lê uma coisa, ele lê uma coisa e o estudo que eu trouxe para vocês é um estudo em cima do hash ribbons, tá? A gente rompeu da última vez o último sinal, o penúltimo sinal da hash ribbons, que foi lá no início, a gente só rompeu ele por causa da crise da pandemia. Nesse exato momento a gente rompeu os 37 mil momentaneamente, justamente quando o Fed americano anuncia e bate o martelo de que não vai alterar nada e que o mercado não vai seguir na bonança que estava, então nós rompemos o 37. Mas eu falei para vocês que essa era uma regra que ela me assustava um pouco, porque você pegar um fechamento de intraday e utilizar ele como limitador é complicado quando você está fazendo no macro, porque o tempo gráfico diário ele é tido como super volátil quando você está analisando um gráfico trimestral, entendeu? Um gráfico, sei lá, mensal até. O gráfico diário ele é considerado bem volátil. Então, estaria dentro das circunstâncias, estaria dentro da margem de erro de um gráfico maior, o fechamento desses passados os 37. Mas, paciência, tipo assim, não tem problema, o estudo era aquele, e aquele estudo como um todo recebeu o seu segundo sinal inválido, o seu segundo sinal falso, desde o início da história do Bitcoin, sendo que o nosso último outro sinal falso foi em março. Então, realmente tem que ter cautela, mas eu puxei para vocês a outra ótica, que é a ótica de que se nós não utilizarmos o fechamento imediato como sendo o nosso limitador daquele estudo, se vocês quiserem eu volto nele aqui, e utilizando sim o penúltimo fechamento, e sim, em vez de ser os 37, utilizando os 30, que foi onde cuspiu o outro sinal, eu acredito que seja mais plausível. E esse sim, esse estudo, se você for puxar um backtesting, tem 100% de assertividade e até contando o crash. E ele, se você observa por essa ótica, ele também faz com que o sinal de 2000, com que o sinal da pandemia seja validado, se não me engano, e também faz com que esse sinal agora ainda seja válido. Então, é uma linha tênue entre a gente se iludir e a gente estar fazendo um estudo decente. Eu já expliquei para vocês porque que eu acho que o fechamento diário acaba sendo muito volátil para você fazer um estudo que tem 10 anos de backtesting, entendeu?